Graça e paz da parte de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Quem vos fala é teu irmão em Cristo, Douglas Ferreira, e eu muito me alegro de estar com você, meu irmão, minha irmã, para falarmos deste Deus maravilhoso. Hoje nós estamos com Tarde com Deus. Olha que coisa tremenda, é falarmos de Deus, é estarmos com Deus, é tirarmos esse tempinho para ouvirmos o que Deus tem para falar conosco na tarde deste dia. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, junto comigo, no livro de Daniel, profeta Daniel, do seu capítulo 5, do seu verso 25. Mesmo antes, meus irmãos, eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem aí, você que é um missionário virtual, você que tem me ajudado na obra de Deus, você que tem ajudado este canal a crescer. Eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, de coração, a você que tem dado o teu like, você, meu irmão, que faz questão de assistir, você que faz questão de compartilhar, você que tem somado, irmão, para junto crescermos. Irmãos, tudo é para a glória de Deus, não é para a minha glória, é para a glória de Deus, tudo é para a honra, para a glória dele. Eu quero agradecer, tá, a meu irmão, a minha irmã, muito obrigado, fica aqui o meu carinho a você, o meu respeito por você, meu irmão, minha irmã, que tem colaborado para junto crescermos nesta obra, né? Uma obra missionária, que é levarmos a palavra de Deus à distância, né? Eu tenho certeza, meus irmãos, que esse vídeo já chegou a pessoas que eu nem nunca vi, mas tem sido edificado, né? E Deus tem falado. E eu hoje quero abordar um tema com você, é pesado foste na balança, e você vai entender um pouco mais do que eu quero falar da parte de Deus. Junto comigo, Daniel capítulo 5, do verso 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Meus irmãos, o tema em que agora estamos aqui enquadrados fala-se a respeito de Belsazar, o filho do rei Nabucodonosor, o homem que foi mexer naquilo que nunca deveria ele ter mexido da maneira em que ele mexeu. O homem que por um instante ele se achou ousado demais, ele se achou capaz demais, irmãos. E ele teve um preço a pagar com Deus. Eu estou falando, irmão, sabe por quê? O que eu quero trazer não é daquilo em que se passou, mas das coisas que estamos vivendo nos dias atuais. Eu não quero falar exatamente daquele homem, mas sim do homem de hoje, do ser humano de hoje, irmão, que continua agindo de forma errada, procedendo de maneira enganosa. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Todavia que eu consigo me alimentar da palavra de Deus, logo que eu consigo entender, irmãos, Deus está falando comigo aqui. Muitas das vezes, quando lermos a Bíblia, a gente diz, olha, o profeta fulano, no tempo dele foi assim. Mas se Deus te deu essa palavra, Deus quer falar com você exatamente a respeito do que ele fez com o profeta A, B, C e D. E você busca no Senhor uma direção, porque se foi alguma coisa em que ele cometeu de errado, Deus está te chamando a atenção para você não cometê-lo mesmo. Se foi alguma coisa em que ele fez e foi bem sucedido, Deus está te chamando a atenção para lhe mostrar que da maneira em que ele procedeu, ele teve vitória em Cristo Jesus. Quando falamos aqui a respeito de Davi, quando coabitou com Betseba, irmão, o que o Senhor fala comigo, fala com você. Da mesma maneira que Davi, sendo segundo o coração de Deus, deixou entrar no seu coração um desejo de coabitar com uma mulher que não era dele, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, meu irmão, independente de homem ou mulher. Deus está mostrando para mim, olha, não se acha incapaz demais, santo demais, espiritual demais, porque aconteceu com Davi. E aí Deus está dizendo para mim e para você, e eu não quero que aconteça com você. Por isso eu estou deixando claro que você entenda, Davi era para estar numa guerra e subiu para o seu terraço. Agora eu estou falando aqui de alguém que vai mexer nos utensílios do Senhor, vai dar uma festa, vai pegar tudo aquilo que já foi apresentado a Deus, tudo aquilo que já é de Deus, coisas que são santas, são sagradas para Deus, ele pega, irmão, para dar uma festa mundana, para fazer aquilo que bem deseja o seu coração. Ele vai convidar pessoas,
ele vai pintar e bordar. Só que, irmãos, o que eu quero que você entenda aqui é que quando ele tomou esta atitude, particularmente, irmão, já sabia ele quem era Deus. Ele já conhecia Deus. Como assim, irmãos, que ele já o conhecia Deus? Ele viu o seu pai louco. Ele viu Deus livrando Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele viu Deus livrando Daniel dos leões. Ele viu, irmão. Ele presenciou fatos. Ele viu coisas que talvez, se ele não tivesse visto, ou mesmo não o soubesse, talvez a gente poderia levar um pouco em conta. Mas ele entendia, irmão. Ele já sabia. Ele pega aquilo que é de Deus. Entenda aqui, irmãos. Ele não pegou aquilo que era meu, teu, não. Ele pega aquilo que é de Deus. Ele não pegou aquilo. Eu estou trazendo para o dia de hoje. Presta atenção para você depois não me interpretar de forma errada. Irmão, como que ele vai pegar aquilo que era nosso se a gente não existia? Irmãos, eu estou trazendo para o dia de hoje. Ele não mexeu naquilo que era meu, naquilo que era teu. Ele vai mexer naquilo que é de Deus. E a coisa muda, irmão. O negócio muda quando a gente vai mexer naquilo que é de Deus. E o que eu quero dizer na tarde deste dia? Você, meu irmão, você, minha irmã, se você é um servo, uma serva de Deus, vigie para não mexer ou mesmo não tocar também num servo, numa serva de Deus. Se você é menina, menino dos olhos de Deus, vigie para não tocar na menina ou no menino dos olhos de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado. O que eu estou falando aqui, irmãos, é de alguém que só pensou nos seus prazeres e esqueceu da consequência. Aí a palavra de Deus vai dizer que o mesmo vai ver na parede uma mão escrevendo. E não tiver ali alguém que pudesse interpretar senão Daniel. E o Senhor vai dizer para o mesmo: pesado foste na balança, e fostes achado em falta. Irmão, sabe o que eu consigo entender com isso daqui, irmãos? É que se o Senhor vier fazer a mesma coisa que fizera nos tempos passados, e Ele está fazendo, irmão, e eu falo isso aqui, não falo com alegria, eu falo com tristeza. Deus tem achado muitos em falta. Deus tem visto muitos sendo pesado na balança. Deus tem olhado, irmão, e tem visto pessoas que pesado está na balança, achado em falta é. Agora deixa eu te dizer algo, irmão. Toda ação tem uma reação. Não acha você, meu irmão, minha irmã, que você vai fazer o mal e vai colher o bem porque você está enganado. Eu quero te dizer algo aqui na tarde deste dia, porque, irmãos, muita gente faz no momento em que parece ser prazeroso fazer, parece ser bom, e não se pergunta qual seria a consequência daquilo. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, e acha que isso daqui, irmãos, vai funcionar com Deus e não vai. Se Deus, ele hoje não, eu sou crente até hoje, se Deus hoje ele não fizer na minha vida, eu deixo de ser crente, eu largo Deus. Deixa eu te dizer algo, irmão. Deus vai continuar sendo Deus, porém você continua sendo prejudicado da história. Porque se você com Deus, você não conseguiu nada, sem Deus é que você nunca vai conseguir, irmão. Agora eu posso te dizer, irmão, examine-se, olhe para dentro de você, porque se você está até hoje servindo a esse Deus maravilhoso, e você não consegue ver nada de mudança na tua vida, irmão, eu vou dizer para você que sem medo de errar, não é Deus não. Alguma coisa em você precisa ser mudado. Alguma coisa em você precisa ser mudado, transformado para você ver Deus agindo, irmão. Eu estou sempre falando isso daqui, irmãos. Deus não erra, não falha, não se perde, não se confunde. Ele te conhece, Ele me conhece, muito mesmo antes de pisarmos esta terra. A palavra de Deus diz que antes mesmo que saia qualquer que seja a palavra da minha boca, Ele já sabe. Se você serve a Deus a esses anos todos, e você não consegue ver Deus, não consegue ouvir Deus, você muito mal sabe quem é Deus, irmão. Alguma coisa está de errado. Porque Deus, ele trabalha de uma forma muito tremenda. Agora eu estou falando com você, meu irmão, e eu venho falando isso aqui a semana inteira. Irmãos, leva Deus a sério. Leva Deus a sério. Irmãos, se você andou brincando, porque você brincou com você mesmo, Deus não participou dessa brincadeira. Ou melhor dizendo, Deus não participa de bobeira alguma. Deus não tem tempo para fofoca, Deus não tem tempo para discórdia, Deus não tem tempo para intriga, Deus não tem tempo para esse tipo de coisa, Deus não tem tempo, irmão, para conversa à toa, para conversa fiada. Se até o dia de hoje você levou o negócio na brincadeira, irmão,
pode ter certeza, Deus não participa desta brincadeira, mas a cobrança de Deus vai chegar na sua vida. Sabe o que eu estou dizendo para você, meu irmão? Comece a analisar a tua vida hoje. Porque talvez assim como este homem, você tem tocado no que não é para tocar, tem falado o que não é para falar, tem agido de forma que não é para agir. E cuidado, irmãos. Cuidado. No momento em que ele deu a festa, antes mesmo da mão aparecer, tudo parecia ser muito bom, muito bonito. Tudo parecia estar muito legal. Só que quando ele se depara com aquela mão escrevendo na parede, que ele entende que não tem ninguém vendo, mas ele está vendo, e começa ele a tremer das pernas até o fio de cabelo. E quando Daniel traz para ele a interpretação, é aonde entra no coração do homem a tristeza, é aonde ele começa a imaginar: eu poderia não ter feito, mas fiz. Eu sabia que era errado, mas errei. Eu sabia que não podia, mas fiz. Eu continuei desobediente quando era para me consertar. Sabe por quê, irmão? Vai dando a sua festinha de prazeres. Vai fazendo mesmo o que você quer. Vai para a igreja mesmo, mas vai com essa intenção de arrumar namoradinho, namoradinha. Vai para a igreja mesmo para estar falando mal do pregador. Vai para a igreja para estar colocando um irmão contra o outro. Continua nessa mesma tua. Vai para a igreja mesmo para estar fazendo contenda dentro da igreja. Vai para dentro da igreja com espírito de divisão. Vai para dentro da igreja e começa a colocar o pastor contra o irmão, contra a irmã, porque você vai ver o que Deus vai fazer, meu irmão. Continua você com esse pensamento contrário. Continua achando que você, para crescer, precisa pisar em alguém. Continua você achando, o momento é prazeroso, não é? Mas calma. Calma que o tempinho de Deus vai chegar na tua vida. Você não está passando batido não, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando aqui, irmão, porque eu sou direcionado por Deus a falar. Continua saindo da tua casinha, dizendo que você vai adorar a Deus, para reparar como o irmão se veste, como a irmã. Enquanto você está se preocupando em olhar, em apontar, tem pessoas que entram na casa de Deus, irmão, que não tem tempo para olhar nem a roupa sua, porque já saiu de casa determinado. Sabe por que muitas das vezes você consegue ver pessoas ser prósperas, você consegue ver pessoas atingir um alvo, você consegue ver pessoas subir patamares? Porque essas pessoas têm se colocado na brecha, essas pessoas têm feito a vontade de Deus. Sai da tua casa, irmãos, e continua fazendo fofoca, continua falando mal do teu líder, continua falando mal do teu pastor, continua, irmão, continua nesse negocinho de que eu vou falar, mas não me leve a mal, não. Fale aquilo que Deus te manda, irmão. Não fica inventando história, não. Não fica aí arrumando jeitinho para as coisas, não. Não fica querendo arrumar culpado para os teus erros, não. Admite você que foi você que errou, porque Deus te conhece, Ele sabe quem é você. Não fica nesta não, irmão. O momento agora é de se consertarmos, é de se colocarmos mesmo na posição e falar como Samuel falou: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo te ouve. Para com essa hipocrisia, irmão, de estar indo para a igreja para estar querendo colocar irmão contra irmão, de estar fazendo fofoca, de estar querendo dizer quem prega mais, quem prega menos. Quem faz é Deus, quem cura é Deus. E outra, eu quero finalizar aqui, quem vai cobrar também é Deus. Sou teu irmão em Cristo, Douglas Ferreira. Essa é mais uma tarde com Deus. Eu quero abençoar a tua casa, a tua família, o teu ministério, irmãos. Eu quero profetizar mudança, eu quero profetizar